se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. Impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico rumo à tua aprovação, seja no exame de suficiência, seja em concurso público, né? Pra gente poder afiar o machado e aprender a contabilidade cobrada para que você consiga chegar ao resultado da tua tão sonhada aprovação. Que legal, pessoal, que bom estar com vocês aqui para mais uma aula. Hoje o nosso objetivo vai ser fazer uma introdução sobre a reforma tributária, para que você consiga a tua aprovação aí no exame de suficiência ou em concurso público, né? Esse foi o tema mais votado para a nossa aula de hoje. Colocamos lá a enquete no Instagram ontem para que vocês pudessem escolher. Ficou bem pareado aí as opções de escolha de assunto para a nossa aula de hoje, né? Mas por pouco, né, a questão da reforma tributária ganhou. Aí você vai me perguntar, mas Oswaldo, vai cair reforma tributária na prova do exame de suficiência? Vamos lá. Nas provas de concurso público, isso já é uma realidade. Na prova do exame de suficiência, isso é uma incógnita. Né? Uma incógnita, né? Quase não sai. Será que vai cair ou não reforma tributária? Para poder responder essa pergunta, pessoal, eu vou recorrer aqui ao edital do exame de suficiência para a gente poder chegar numa certa conclusão. Ó. Produção, bota o slide na tela aí comigo aí. Ó. Olha aqui, olha só o que o item 5, o item E, na verdade, está falando aqui para a gente. Ó. Operações fiscais, tributárias e contribuições, aí ele coloca ó, conceitos, contabilização, cálculo de tributos federais, estaduais e municipais, tá vendo? Ó? Ou seja, você está perguntando a parte conceitual, por exemplo, ele pode cobrar reforma tributária aqui no meio? Pode, porque faz parte das operações fiscais, certo? E ele entra aqui ó, na esfera federal, estadual e municipal. Então assim, de repente uma questãozinha conceitual sobre reforma tributária pode ser algo possível de acontecer na prova. Volta para mim aqui, ó. Vai cair efetivamente reforma tributária? Não tem como a gente saber. Assim, não está explícito no edital que vai cair reforma tributária. Mas indiretamente, como ele botou o campo conceitual, se cair uma questão de reforma tributária, com toda certeza absoluta, ela não vai ser anulada por ausência de conteúdo no edital. Digamos assim, ele está previsto dentro do edital. Pode ser que caia, pode ser que não caia. Tem como a gente saber? Não. Então, se não tem como a gente saber, o que a gente pode fazer? Se preparar, né? Então, vamos... Agora, claro, assim, eu não entendo que vá cobrar nada muito aprofundado em relação à questão da reforma tributária, até porque na prova do exame de suficiência a parte tributária nunca foi o forte, né? Assim, o forte sempre foi a parte da contabilidade propriamente dita, né? Então a teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade, elas representam ali de 25 a 28 questões na prova. Mas direito e legislação aplicada também está na prova e sempre cai uma questão tributária, uma societária e uma trabalhista. Então nós temos aí 3 questões aí na prova, então uma questãozinha de repente de reforma tributária é sim possível de ser cobrado, beleza? Mas gente, eu acabei me empolgando, nem perguntei para vocês aqui. Como é que tá o áudio para vocês aí? Tá todo mundo me ouvindo bem? O áudio tá bom? O vídeo tá legal? Vocês conseguem me ouvir bem aí? Comenta aí para mim no chat aí, me respondam enquanto eu vou bebendo aqui um carocinho d'água. Vamos lá. Beleza. Beleza. Ó, respondendo aqui, gente. Em relação à questão da cobrança da reforma tributária. Qual é a sua opinião sobre isso, Oswaldo? Você acha que vai cair na prova? Bom, aí não tem como a gente saber, né? Assim, tecnicamente falando,
está no edital, a reforma tributária está na moda, sim, o examinador pode surpreender a gente lá, surpreender entre aspas, né, e colocar a reforma tributária, porque já estou dizendo aqui que existe sim uma possibilidade. Não estou garantindo que vai cair, afinal de contas eu não tenho bola de cristal. O meu papel aqui é prevenir vocês, orientar e proteger e ensinar você a acertar as questões na prova. Então, como existe uma possibilidade de cair reforma tributária, a gente vai fazer aqui uma breve introdução sobre esse conteúdo aqui hoje, até porque eu acredito que não vai cair nada muito aprofundado em prova, né? A não ser que você vai fazer concurso. Aí na parte de concurso, sim, né, ele pode cobrar isso com a maior profundidade. Legal? Mas então vamos lá. Gente, deixa eu colocar aqui o meu PDF aqui para a gente poder falar sobre a reforma tributária. E, gente, para quem não me conhece, né, eu sou o professor Oswaldo Max, eu ajudo estudantes e profissionais da contabilidade a conseguir aprovação, seja no exame de suficiência, seja em concurso público, né? Estamos aqui há mais de 10 anos, já treinamos mais de 50 mil alunos para conseguirem aprovação e vai ser um prazer poder te pegar pelas mãos aqui também, poder te ajudar para que você chegue ao resultado da sua aprovação também, para que a gente possa transformar esse sonho em realidade, né? Então coloca aqui para mim no chat aqui para eu poder saber como é que nós estamos. Se é a primeira vez que você assiste uma aula minha aqui, coloca a primeira vez aqui no chat. E se você já vem me acompanhando, de longa data, coloca Ninja Pipoqueiro aí no chat para eu poder saber que você já vem me acompanhando aí de mais tempo, né? Digamos assim. Então, responde aí para mim no chat, coloca aí para mim e a gente vai tocar aqui o barco agora para a gente poder trabalhar as nossas questões. Lembrando também de você aproveitar para poder me seguir lá no Instagram, porque toda semana a gente faz a votação para escolher o tema da nossa aula, e a votação sempre acontece por lá. Então eu faço lá uma enquete, eu abro uma enquete, vocês votam, e o tema mais escolhido é o tema que a gente trabalha aqui na nossa aula, legal? Então, além dos conteúdos que eu posto lá semanalmente, toda semana tem conteúdo de contabilidade para poder te ajudar a chegar ao resultado da tua aprovação também, beleza? Então aproveita para me seguir lá no Instagram, @prof.oswaldomax, e aproveita para vir aqui embaixo também, já deixa logo o teu like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os teus amigos que também precisam aprender sobre a reforma tributária para conseguir a aprovação também, legal? Show de bola. Então vem para cá, produção, vem comigo. Vamos trabalhar aqui uma introdução sobre a reforma tributária, né, para a gente poder entender aqui o que o examinador pode cobrar aqui na prova. Espera aí que o meu plugin aqui não está conectado. Conectei aqui agora. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora deu certo. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Então vamos aqui iniciar aqui a nossa jornada. A contextualização e a aplicação da reforma tributária, né? O que é essa reforma tributária? É um sistema tributário atualizado, onde é complexo. O nosso sistema tributário atual, né, ele é feito de uma forma mais complexa, né, digamos assim, e é cheio de particularidades, principalmente no que se trata a regulamentação estadual. Né? Então, isso aqui é um parâmetro atualizado, né, que de repente a banca pode cobrar algum paralelo, né, de uma explicação do porquê da existência da reforma tributária, né? Porque nós temos aqui, principalmente na esfera estadual, a questão do ICMS, por exemplo, né, que tem uma regulamentação específica para cada estado, né? Então acaba que a pessoa, para poder abrir a boca e dizer que ela é boa em ICMS, né, é um processo complexo, afinal de contas, cada estado tem uma regulamentação específica e um trâmite diferente. E para dentro de cada estado, produção, volta aqui para mim aqui também, ó, dentro de cada estado também tem as suas particularidades, que, por exemplo, pode ter um ICMS substituição tributária, e para material de construção é de um jeito, para material de informática é de outro. Então existem N particularidades quando se trata de uma apuração de um ICMS, por exemplo, né? Então existe toda uma complexidade em relação à questão do processo de apuração. Volta para cá, ó. E aí, com base nisso, nós temos impostos com percentuais específicos para cada estado, para cada ramo de atividade e até para o mesmo produto, né? Como acontece atualmente nos regimes de substituição tributária, né? Quando alguém é sujeito passivo do recolhimento da tributação, seja pelo CNAE, seja pelo NCN do produto. Legal? Então a reforma tributária ela visa justamente resolver essa questão, resolver esse problema. Resolver como, Oswaldo? Simplificando o processo. Né? Então, dentro dessa jornada, qual é a proposta da reforma tributária? Né? Fazer uma substituição dos tributos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um tchauzinho aqui para o PIS, para o COFINS, para o IPI, para o ICMS e para o ISS, que serão substituídos por um IVA dual, né? Onde a gente vai ter aqui a reforma tributária e vai entrar no lugar dele aqui ó, o IBS, o CBS e a IS.
certo? Que são os impostos que vão entrar no lugar deles. Então a ideia é que esses caras aqui façam a consolidação, né? A consolidação dos impostos. A consolidação dos impostos. Beleza. Então, para isso, entrou a emenda constitucional, a 123 de 2023. Essa é a norma fundamental que altera a alteração no sistema tributário nacional. E aí nós temos a lei 214 de 2025, que é a lei que sustenta a questão da reforma tributária. E aí ela vai regulamentar exatamente a questão do IBS, do CBS, do IS e o comitê gestor do IBS, certo? Então é aqui onde começa aqui a nossa jornada. Então, traduzindo em miúdos aqui, ó, uma questão boa que pode cair na prova é perguntando o que vai acontecer com os impostos, por exemplo, nos impostos atualmente que nós temos, e quem que vai entrar no lugar deles. Então ele de repente pode fazer esse paralelo do pacotão dos impostos que vão sair com o paralelo do pacotão dos impostos que vão entrar no lugar. E aí você precisa saber, né, o IPI, o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS, IPI, o ICMS e o ISS são os impostos que vão dar tchau. Vão dar tchau de imediato, Oswaldo? Não. Aqui eu vou explicar para você que vai ser um processo gradativo, que começou agora em 2026, né? Digamos assim, né? A questão de declarar isso em nota, mas é um processo que vai até 2032, né? Então eu vou explicar isso para vocês aqui ao longo dessa nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Ah, gente, lembrando que o material dessa aula, ele está aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Você pode fazer o download desse conteúdo, tem a parte de explicação técnica, tem algumas questões que nós vamos trabalhar aqui hoje, para a gente poder ver como é que esse assunto é explorado em prova. Legal? Então, se você não fez o download, aproveita para você poder baixar e acessar o conteúdo. Muito bem. Voltando para cá, produção, bota o slide aí na tela. Entrando na Lei Complementar 214, ó, de 16 de janeiro de 2025, olha o que o artigo 1º fala para a gente. Ó. Ficarão instituídos, aí entra o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, que é de competência compartilhada com o Estado, os municípios e o Distrito Federal. Pergunta boa de prova aqui, ó. Vamos deixar marcado, né? O IBS é de competência da onde, gente, ó? Competência compartilhada. Compartilhada com quem, ó? Aí nós temos aqui, ó, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Legal? Então, é uma questãozinha legal para poder cair em prova aqui, ó. Muito bem. Seguindo aqui o bonde, a contribuição social para os bens e serviços, aí a gente entra onde entra a CBS, é de competência da União, de que trata o inciso 5º do caput do artigo 195. Então vamos lá. Nós temos o IBS, que ele é de competência compartilhada, Aí vai os estados, os municípios e o Distrito Federal. E nós temos o CBS, que é de competência da União, ó. Pronto. Então, questãozinha boa para poder cair na prova. Vamos marcar aqui um aqui. E um 2 aqui, como possíveis temas que podem ser cobrados em prova, né? A quem compete cada imposto é uma questão legal para poder ser cobrada. Então vamos lá. Ó. Nós temos aqui o CBS, que vai unificar os tributos, né? No caso, aqui a gente está falando da esfera federal. Então nós temos o CBS, que vai unificar o PIS, o COFINS e o IPI, que é de competência da União e do governo. Aqui também é uma terceira possibilidade de questão de prova, porque o CBS, ele vai unificar quem? Ele vai unificar aqui o PIS, COFINS e o IPI. Legal? Então, o PIS, COFINS e o IPI vão sair no lugar vão sair e vai dar lugar ao CBS. Quando se trata de IBS, que é a questão dos estados, ó, que é a questão dos estados e do município, aí é onde entra a questão do ICMS e do ISS, né, que é a competência dos estados e dos municípios. Então, questãozinha boa para poder cair na prova aqui também, ó. O CBS vai entrar no lugar de quem? PIS, COFINS e contribuição, PIS, COFINS e o IPI. O IBS vai entrar no lugar de quem? Do ICMS e do ISS. Questãozinha boa de prova também aqui para poder ser cobrada. Legal? Muito bem. Então, primeiro paralelo, ok. Temos também a questão do IS, pessoal, que é o imposto seletivo. Esse imposto seletivo sobre atividades que fazem mal à saúde ou compromete aqui a questão do
do meio ambiente. Então aqui a gente pode ver aqui, por exemplo, a questão do cigarro aqui, por exemplo. Então, o cigarro, bebida alcoólica, né, por exemplo, são coisas que fazem mal à saúde, né? Então, aí é onde vai ter a questão do IS dentro do processo, né? Que o pessoal chama aqui de um imposto mais punitivo, né? Punitivo. Que são coisas que não fazem bem, né? Na verdade, a pergunta que fica é, né, por que que tem, né? Por que que tem? Né? Porque se de fato a gente está levando em consideração algo que faz mal para a saúde, deveria existir, né? Então, gera-se um questionamento que vai até além da questão da carga tributária. Será que eu devia ter uma carga tributária mais alta para ele ou deveria ter uma regulamentação mais firme para poder dizer que não pode existir, assim como acontece com droga, né? Digamos assim, existe aquela polêmica em relação à questão da maconha, né? De poder usar ou não poder, porque alguns, até certo ponto, ela tem o poder medicinal, mas você vai para a cocaína, LSD-25 e entre outras drogas que são ilícitas, digamos assim, né, não permitidas, digamos, né, ela é abolida, né, você não pode fabricar e vender, né, digamos assim. Então a questão é, um cigarro, por exemplo, por que ele é vendido, por que ele não é proibido também, né? Mas aí é outra seara, é outra discussão que não vem ao caso, né? O importante é que você entenda que o IS, que é esse imposto punitivo, digamos assim, ele vai servir para onde, né? Que aqui também é uma outra possibilidade de pergunta, né? Aqui uma outra possibilidade de pergunta. Então ele vai ser para aquelas atividades que fazem mal à saúde ou que danifica, né? Dá algum tipo de problema para o meio ambiente, né? Muito bom, show de bola. Então, na troca dessa operação, nós temos a saída do IPI, da COFINS e do IPI, do PIS, da COFINS e do IPI, né? Estou confundindo aqui o PIS com o IPI, que serão substituídos pelo CBS, né? E o imposto seletivo. E o ICMS e o ISS, que serão substituídos pelo IBS. Agora, vamos lá. Ó. Todos os impostos vão ser extintos? Vão. Só tem um cuidado que a gente precisa ter, pessoal, que é a questão do IPI, porque tem uma exceçãozinha aqui para ele, ó, porque o IPI terá a sua alíquota zerada. Oswaldo, o que significa ter a sua alíquota zerada? Uma coisa é o imposto ser extinto, outra coisa é a alíquota ser zerada. A alíquota ser zerada significa dizer que o imposto continua existindo, ele está lá, só que a alíquota dele é zero. Né? Então, em algum momento, do nada, de repente, ele pode ressuscitar. Né? Isso por quê, Oswaldo? Por conta da questão da Zona Franca de Manaus. Né? Os bens têm a produção incentivada pela Zona Franca de Manaus, vão continuar tendo o IPI. Então, cenas dos próximos capítulos aí que a gente vai saber como é que isso aqui vai tramitar mais lá para frente, certo? Mas, por enquanto, é o que nós temos. Em relação à questão do CBS e do IBS, esse é o imposto sobre o IVA, que é o imposto sobre o valor agregado. O que isso quer dizer? O imposto será incidido em cada base da cadeia produtiva. Então, ele será um tributo não cumulativo. O imposto que foi pago na fase anterior será aproveitado como crédito na fase atual. Opa! Então, ele vai me gerar um crédito na minha fase atual, para que o imposto recaia sobre aquela fase da cadeia. Legal? Beleza. Vamos no artigo 2 agora, no artigo 2º. Ele diz o seguinte, ó, o IBS e o CBS são informados pelo princípio da neutralidade, ó, da neutralidade, segundo o qual esses tributos devem evitar distorções e decisões de consumo e de organização da atividade econômica, observado as exceções previstas na Constituição Federal e na lei complementar. Então, de repente, ele pode cobrar aqui princípio, ó, ele está vinculado na norma. Então, se ele cobrar lá, você vai poder falar que é o princípio da neutralidade. Então, aqui nós temos uma outra questão possível de prova. Então, já coloquei o 5 ali, aqui vamos marcar aqui com 6, porque também é uma questão possível de ser cobrada. Né? Qual é o princípio destacado na reforma tributária em relação à questão do IBS e do CBS? Você vai marcar lá o princípio da neutralidade. Legal? Vamos a um comentário sobre essa questão desse princípio. Né? A neutralidade versa sobre a igualdade tributária, pois muitas vezes uma empresa precisa planejar onde ela vai se instalar para obter um incentivo fiscal em um local que tem e outro não. Isso impacta no custo da empresa. Isso aqui é verdade, porque dependendo do estado que você tiver, no local que você tiver, pode ser que você tenha um incentivo fiscal. Então não é à toa que por muitas vezes, por exemplo aqui em Fortaleza, tem muitas empresas que se instalam em regiões metropolitanas.
Então vai lá para o Eusébio, vai para o Aquiraz, vai para o Porto do Pecém, vai para a Caucaia, né, que são regiões metropolitanas, onde você consegue ter um incentivo fiscal melhor do que você ter a sua empresa instalada aqui em Fortaleza, digamos assim, né? Então é uma possibilidade. Então, com a neutralidade e a legislação única, não haverá mais essa distorção, né? Por isso a questão da neutralidade. Então, o que a reforma tributária está querendo dizer é que, independente do local que eu tiver no Brasil, eu vou poder me gozar dos mesmos benefícios. Então, de certa forma, isso é bom, porque eu não vou precisar me locomover para outro local, mas, de certa forma, a gente vai ter que verificar, a produção, volta para mim aqui, ó. A gente vai ter que verificar das empresas que já gozam de benefícios como é que isso vai ficar, né? Porque vai existir uma padronização daqui para frente. E quando você padroniza algo, alguém vai ser beneficiado e alguém vai ser prejudicado, né? Então, eu entendo que o ente público vai ter que fazer uma avaliação caso a caso para poder verificar como é que vai ficar dos benefícios das empresas que já estão instalados. Vão perder o benefício para poder manter uma neutralidade? Haverão casos de exceção? Como é que isso vai funcionar? Então, existem algumas coisas ainda que estão pairando no ar, né, que a gente ainda vai colher respostas ao longo do caminho, certo? Então, volta para mim aqui, ó. E por conta da reforma tributária, que via de regra, até então, é pela origem, né? Então, aí onde está o grande detalhe, né? E com a reforma tributária passará a ser pelo destino. Então não é de onde eu estou, e sim para onde eu vendo. Então percebe o detalhe? Aqui, ó, a origem e o destino. Então, antes era pela origem, agora a gente vai ver pelo destino. É o que reza a reforma tributária. Então não vai importar onde a empresa está instalada. Onde é que a empresa está instalada? Não importa. Mas sim um destino de onde o bem será realizado. O bem, a prestação do serviço ou o bem que vai ser entregue. Legal? Então, aqui também é um detalhe importante que pode gerar uma questão de prova, né? Então vamos marcar aqui. Aqui nós estamos com 6. Né? E aqui eu vou botar aqui, ó, 7.1 e aqui 7.2, né? Porque tudo é englobando aqui o mesmo assunto. Vamos colocar item 7 aqui, ó, por exemplo. Talvez fique melhor, né? Para não confundir. E a gente coloca um asteriscozinho aqui e coloca outro asteriscozinho aqui, ó. Legal? Beleza? Muito bem. Neutralidade. Respondido aqui o detalhe. Vamos então agora sobre a questão sobre o imposto de destino. O imposto será pago onde o serviço ou mercadoria será entregue. Opa! Olha aqui, ó, que é exatamente o ponto da questão do destino, que a gente estava falando aqui agora há pouco, ó, certo? Não de onde ela foi vendida. Né? Então aqui é um detalhe batata para poder cair na prova. Não vou colocar como item 8 de novo, não. Vou colocar como 7, porque é a mesma coisa aqui de cima, né? O CBS terá a sua alíquota única para todo o Brasil, como regra geral, mas terá exceções, então a gente vai ter que aguardar para saber quais serão essas exceções. E o IBS haverá uma alíquota única para cada estado e município, não tendo mais uma alíquota por produto. Então isso aqui tende a facilitar muito a vida da gente, né? Nesse sentido de que não vai ter uma alíquota para cada produto, como hoje nós temos na questão da substituição tributária, por exemplo, né? Tem para material de construção, tem para material de informática, para cada tipo de operação tem uma dinâmica diferente de apuração, né? Então, se isso aqui realmente vigorar, né, eu espero que vigore, né? Se isso aqui der certo, realmente vai facilitar muito aqui o processo da vida da gente. E aqui a norma ainda coloca a questão do cashback para renda extra, ou para renda extra, para baixa renda, né? Para eles poderem gozar de um tipo de benefício, né? A questão da cesta básica com alíquota 0. E aí entra o período de transição. Gente, essa aqui que é a parte mais legal para a gente poder entender aqui como é que esse processo vai funcionar. Vem comigo aqui, ó. Então, o processo de substituição dos impostos atual para os novos acontecerá de forma gradativa. Ó. Não vai ser algo do dia para a noite, pim-pim, salabim, que a parada vai acontecer, não. Certo? Vai rolar de forma gradativa. O processo de substituição. Muito bem, então agora para o ano de 2026, o que vai acontecer? Nós estamos no período de teste, tanto para o CBS como para o IBS. Então o que acontece? Eles não serão pagos, mas deverão ser calculados. Então o que vai acontecer é o destaque da nota, ó, destacando no documento fiscal. Eu não vou pagar, mas eu vou destacar lá na nota a questão do IBS e do CBS. Então é o que está sendo necessário para o ano de 2026.
Quando a gente chegar aqui no ano de 2027, o que vai acontecer? O PIS e o COFINS serão extintos, essa é a expectativa. O IPI vai entrar em alíquota zero e o ISS e o ICMS vão continuar até 2032, certo? Então, continua a operação para ele normal. A alíquota teste de IBS para os estados e municípios. Então, entra aqui o período de alíquota teste para eles. Quando for a partir de 2029 até 2032, é que vai ser efetivamente o processo de transição aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Por que eu estou dizendo que é um processo gradativo, né? Como eu coloquei aqui em cima, ó. Por que ele é um processo gradativo? Porque o que vai acontecer é a redução gradual da alíquota do ICMS e do ISS para a inclusão do CBS e do IBS. Então, aqui vai reduzindo para que aqui ele vá aumentando, ó. Então, a gente vai tirando de um lado e colocando do outro. Aí você vai me perguntar assim, ó. Volta para mim aqui, produção. Oswaldo, se vai ter um processo gradativo, onde o ICMS e o ISS vão reduzir para que haja um aumento da CBS e do IBS, significa dizer que as empresas de contabilidade vão ter que ter dois trabalhos, um trabalho para apurar o ICMS e o ISS, e outro trabalho para poder apurar o IBS e o ICBS? Exatamente. Então a gente vai ter trabalho dobrado nesse período de 29 até 2032, porque a gente vai estar atendendo as duas regulamentações ao mesmo tempo. Uma que vai estar sendo exaurida até 2032 e a outra que vai estar em crescente até 2032. Tá? Então, sim, vai ter que ter o trabalho dobrado, né, para a gente poder calcular das duas formas. Né? Então, é isso. E aí, quando chegar em 2033, produção, bota o slide aí na tela, em 2033 será o fim do ICMS e do ISS, né? Então, sendo o fim deles aqui, ó, aí o IBS e o ICBS estarão plenamente aplicados na sua operação, porque aqui já passou do processo de transição e aqui vai ser o processo definitivo, ó. Definitivo. É claro que daqui para 2033 tem muito chão para poder rodar, tem muita lenha para poder queimar e muitas novidades que vão aparecer no meio do caminho. Mas, a princípio, esse aqui é o plano. Legal? Então, dentro desse processo de apuração, em 2026 em diante, o setor fiscal terá um trabalho dobrado, como eu expliquei para vocês. Não acredito que isso seja uma questão de prova, mas uma questão legal de prova que pode acontecer em relação a essa questão da redução gradual aqui, ó. Isso aqui pode ser uma questão legal para poder ser cobrada em prova. Tá? Ali eu marquei o item 7, né? Então aqui seria uma 8ª possibilidade de pergunta na nossa provinha. Legal? Em relação à questão de que se o ICMS e o ISS vão ter uma redução direta, como no caso do IPI, do PIS e da COFINS, no caso, né? Porque o PIS e COFINS, ano que vem, redução direta, né? Então ele já vai embora e vai ficar por isso mesmo, né? Já no caso do ICMS e do ISS é que vai ter um processo gradual de operação. Legal? Muito bem, show de bola. Isso se explica, pessoal, também, volta para mim aqui, produção, porque querendo ou não, assim, o PIS e COFINS, como são impostos de nível federal, então a complexidade de mudança é menor, porque quando você está mudando para todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque está todo mundo calculando do mesmo jeito. O detalhe da questão do ICMS e do ISS, que como é uma parada estadual e municipal, então significa dizer que cada estado tem uma regulamentação específica, tem um processo específico, tem uma dinâmica de operação específica. Então aqui o processo de adaptação um buraco mais embaixo, digamos, né? Daí a necessidade de ter um prazo maior para poder fazer esse processo gradual de extinção de um lado e de entrada do outro. Beleza? Então volta para cá, ó. Então, em 2026, em diante, o setor fiscal terá um trabalho dobrado, porque as suas demandas normais já existentes, né, a questão de escrituração, apuração, declaração acessória, e as novas que terão que ser realizadas simultaneamente e que serão apuradas pelos novos impostos, né, mesmo que já seja só em caráter informativo inicialmente, né, que é o que está acontecendo agora aqui no período de 2026, certo? Então nós temos aqui a questão das alíquotas, né? Para 2026 teremos alíquotas testes, que serão um percentual simbólico e não será cobrado, e será apenas teste, né? A avaliação do novo sistema tributário. Então volta para mim. Então as alíquotas definitivas a gente deve receber ao longo desse ano, porque a partir do ano que vem
é que o PIS e o COFINS vão sair, né? Então, quando ele sair, aí vai ter que ter um processo independente para ele. Então, ao longo do ano, a gente vai saber efetivamente qual vai ser o valor das alíquotas que vão ser aplicadas para que a gente possa fazer as devidas apurações, né? E até para que a própria Receita nos oriente como é que vai ser o processo, até em termos de declaração acessória, porque hoje nós temos as declarações acessórias específicas para cada regime tributário. Com os novos impostos, como é que vai ficar? Vão manter as mesmas declarações? Vão ser criadas outras? Como é que vai ser esse processo? Então a gente vai ver isso aí ao longo do caminho. Legal? E por fim, vem para cá, produção, vem comigo. Aqui, ó, o destaque na nota, né? Os valores das operações deverão ser destacados no documento fiscal, né? E a empresa que cumprir com as obrigações acessórias corretamente estarão dispensados do recolhimento e poderão compensar os valores pagos, né, se por acaso pagar, com o PIS e COFINS, de forma a não haver acréscimo de carga tributária em 2026. Beleza? Show de bola. Aí você vai me perguntar assim, ó, Oswaldo, e se eu tiver crédito tributário? E se eu tiver crédito tributário? Tributário. E se eu tiver crédito tributário? Bom, como a gente está falando de impostos de nível federal, acredito eu que a gente não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso, né? Até porque, se a gente voltar aqui, ó, como o CBS ele é de nível federal, o PIS, COFINS, o IPI também são a nível federal, eu acredito que tranquilamente a gente vai conseguir fazer essa compensação daqui para cá, ó, sem problema nenhum, né? Mas aqui a gente vai aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Muito bem. A cobrança de fato com a alíquota definitiva deverá iniciar em 2027, momento no qual a base do CBS substituirá integralmente aqui a questão do PIS e da COFINS. Legal? E a alíquota será estimada em torno de 27% a 28%, será definida periodicamente por lei complementar. Olha a pergunta boa de prova. A definição das alíquotas vai ser estabelecida por onde? Por lei complementar. Aqui, ó. E isso vai ocorrer durante o período de transição até 2033. Pronto. Então, aqui são os detalhes importantes que eu julgo como sendo necessários que você se atente lá na hora da prova, né? Então, aqui nós estávamos no item 8. Aqui um item 9, né? Como sendo uma nona possibilidade de questão para ser cobrada na prova. Legal? Gente, volta para mim aqui, produção. Então tá aí, ó. Primeira parte aqui do nosso trabalho está feita. Fizemos aqui uma introdução sobre a questão da reforma tributária. E qual vai ser a nossa missão agora? A nossa missão vai ser trabalhar a parte de resolução de questões. Vou pegar aqui algumas questões de concurso que já foram cobradas sobre esse tema. Na prova do exame de suficiência, obviamente, não tem, porque nunca foi cobrado. Então, eu trouxe aqui algumas questões de concurso para a gente poder trabalhar e responder. E aí você vai poder ter uma noção aqui, mais ou menos, como é que esses assuntos são cobrados em prova, tá? Mas antes de falar sobre a questão da resolução de questões, deixa eu dar um aviso importante aqui para vocês. Olha aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês a turma da Pipoca VIP. Oswaldo, o que é a turma da Pipoca VIP? Produção, volta para mim aqui. É o seguinte, ó. Sempre nas nossas aulas ao vivo aqui, os alunos sempre me perguntam, Oswaldo, tem como eu assistir a gravação dessa aula depois? Tem como você disponibilizar esse material que você está utilizando aí durante a aula, inclusive com essas anotações que vocês estão fazendo aí durante a aula? E a resposta é, a partir de agora tem. Né? Porque o que nós estamos fazendo, pessoal? Nós criamos a Turma da Pipoca VIP, que onde lá você vai ter acesso à gravação das nossas aulas ao vivo que acontecem aqui no YouTube, e você também tem acesso ao material que a gente utiliza aqui durante a aula. Então você pode ter esse primeiro passo, né, para você que de repente quer ser meu aluno, né, na sua preparação, seja para um concurso público, seja para a prova do exame de suficiência, e de repente você quer dar um primeiro passo, né, de repente você não está preparado para poder fazer um investimento mais alto, mas você quer ser meu aluno de alguma forma já, então a Turma da Pipoca é o primeiro passo que você pode dar. E aí você pode fazer sua matrícula, aqui por esse QR Code que está aparecendo aqui na tela agora, não, então pelo link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para ter acesso a isso aqui, ó. Vem cá, ó. Bota o slide aí na tela. Então aqui, por exemplo, você tem
as aulas que nós temos aqui de forma periódica. Então, por exemplo, você acordou um dia, está desmotivado, cara, não sei se eu vou conseguir passar na prova, você pode abrir aqui, ó, e ver vários estudos de caso de alunos nossos da Turma Ninjas que foram aprovados no exame de suficiência, em concursos públicos, né, que você pode acessar aqui e de repente assistir para você poder se inspirar com casos parecidos com os seus de alunos nossos que foram aprovados. E aqui embaixo você pode acessar as aulas que algumas das aulas que nós já fizemos aqui, ó. Tem aula sobre tributo sobre o lucro, sobre imobilizados, sobre estoque, sobre DRE, tem mini simulado, ó. Tem um bom conteúdo aqui dentro. Ó. Então vamos abrir aqui a parte de estoque, por exemplo. Aqui, por exemplo, você tem uma aula de estoque, né? Então aqui você pode acessar o conteúdo. Então aqui, por exemplo, você vê aqui a parte dos slides aqui, ó, com as anotações que eu fiz aqui durante o conteúdo. Né? Mais aqui para trás você vai ver que tem a parte de resolução de questões, ó. E aqui embaixo você vai ter aqui o PDF com as perguntas, ó, né? e a parte do conteúdo, da explicação do conteúdo técnico, e aqui o PDF com a resolução das questões, inclusive com as anotações que eu fiz durante a aula. Então aqui você tem uma boa variedade de conteúdos que já foram gravados e a gente disponibiliza aqui para que você possa acessar e estudar. Beleza? Produção, volta para mim aqui, ó. Então, tudo isso você vai poder fazer, você vai poder ter acesso a partir de agora, né? Entrando para a turma da Pipoca VIP. E quanto é que vai ser o investimento? Bom, você tem R$10 aí na tua conta bancária, né? Esse é o valor da parcelinha que você vai poder ter para poder fazer parte da nossa turma da Pipoca VIP. R$10 é o valor da tua parcela para você poder se inscrever, né? Só um valorzinho simbólico para que você possa fazer parte da turma da Pipoca VIP e já ter um primeiro contato, né, com os nossos materiais aí da Turma Ninjas, para você poder já começar a estudar de forma direcionada com a gente. Então você pode fazer o seguinte, você vai clicar aqui embaixo, no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então você pode apontar o QR Code aqui para a tela que está aparecendo aqui do lado, faça a sua matrícula e já começa a estudar com a gente a partir de agora e tem acesso aos materiais das aulas que a gente faz aqui no YouTube, beleza? Então é isso aí, recados dados, vamos voltar então agora para a parte da nossa resolução das questões. Vamos lá. Beleza, pessoal? Então vamos lá responder aqui algumas questõezinhas agora sobre a questão da reforma tributária. Olha o que a FGV andou aprontando por aí, hein? Vamos ver o que ela colocou aqui, ó. Na Câmara dos Deputados para analista legislativo, né? O que ela cobrou aqui para a gente poder analisar. O projeto da reforma tributária sobre o consumo sofreu diversas alterações durante o trâmite do Congresso Nacional. Em relação às premissas originais do projeto da reforma tributária, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas, né? Então vamos avaliar aqui as alternativas e ver o que está certo e o que está errado. Primeiro, o projeto original da reforma tributária previa a criação de um imposto sobre bens e serviços, que seria o IBS, correto, não cumulativo, no caráter nacional, ok, e com base em ampla de incidência, perfeito, né? Não cumulativo, do jeito que eu expliquei lá para vocês, então está correto aqui o primeiro item, certinho, certinho, certinho. Se o primeiro item está correto, ó, eu já papoco aqui o item C, papoco aqui o item D de dado, né? Vamos aqui para frente, ó. Segundo, com o objetivo de alinhar a tributação sobre o consumo do Brasil ao padrão internacional, o projeto original da reforma tributária estabelece a tributação nas operações de destino. Gente, expliquei isso para vocês aqui também, né? Nas operações de destino, né? Não mais no local da empresa, e sim no destino. Tá correto isso daqui, né? Expliquei que isso aqui poderia ser uma questão de prova. Beleza, beleza. Então, item 2 também está verdadeiro. Ó, então, aqui já está falso, ó. Então, item B já foi para o saco também, verdadeiro, verdadeiro. Então, o último item aqui é que vai ficar decisivo aqui para a gente poder analisar a nossa alternativa. Então, vamos lá. A proposta original da reforma tributária sobre o consumo tinha como objetivo substituir os atuais tributos por um tributo único, razão pela qual não havia previsão para a criação do imposto seletivo. Gente, eu falei para vocês da existência de 3 tributos, né? 3 impostos. E um deles era o IS, né, que era para aqueles impostos, né, que seriam mais punitivos, no caso, né, punitivos, né, que fazia mais mal para a saúde ou fazia mal para o meio ambiente, né, fazia mal, seja para a saúde ou seja para o meio ambiente, ou para o meio ambiente. Legal, então nós temos aqui essas duas possibilidades, sendo assim, o último item está falso, então o nosso item A
é a nossa alternativa correta, né? A de aprovados. Olha aí que beleza. Que maravilha. Vamos então para a nossa questão de número 2. A questão de número 2 também na nossa bancazinha FGV, e ela diz assim, ó: há tempos discute-se no Brasil a necessidade de uma ampla reforma no mercado tributário. A atual reforma tributária tem como objetivo a tributação do consumo, mas ainda há espaço para debates acerca de um novo modelo de tributação sobre a renda e a folha de pagamento, entre outros assuntos. Sobre a premissa e tendências da reforma tributária no Brasil, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas, né? Então, vamos analisar aqui item por item para a gente poder chegar aqui na nossa conclusão do que está certo ou errado. O IVA dual a ser implementado no Brasil prevê a divisão de competências entre os entes federativos para a tributação do consumo e é um modelo padrão utilizado por outros países. Gente, aqui está errado. Apesar de ser implementado por outros países, não há um padrão, né? Esse padrão não existe, né? Os países estão se desenvolvendo nesse aspecto. Então, o primeiro item tá falso. Se o primeiro item está falso, aqui, ó, tchau para o item A, tchau para o item D de dado. Estamos entre aqui o item B, C e E de Eva, né? Vamos lá, segundo item. A reforma tributária não se preocupa com a carga tributária incidente sobre o consumo. Gente, não precisa mais nem ler o resto, né? Aqui está errado total, né? No Brasil, que é a próxima à média internacional, né? Então, o item 2 está completamente errado. Aqui, ó, está dizendo que está verdadeiro, tchau para o item E. Aqui também está dizendo que é verdadeiro, tchau para o item C. Então, sobrou realmente aqui o item B de bola como sendo a nossa alternativa correta. E o último item diz assim, ó: um dos termos de maior relevância da reforma tributária sobre a renda é a tributação de dividendos no Brasil, que trata do assunto de forma diversa do modelo amplamente adotado dos demais países, né? Que é a novidade adotada agora na questão do Brasil, né? A partir de 2026, a questão da tributação sobre os dividendos, né? Para quem recebe 50k mais. Para quem recebe 50k mais de dividendos por mês, né? Show de bola, maravilha. Então tá lá, questão de número 2, gabarito, item B de bora comemorar, né? Beleza, maravilha, que delícia. Vamos lá. Terceira questão, uma questãozinha para cargo de contador. Ela diz assim, ó: em relação aos tributos, o autor defende a ideia de que a reforma tributária, que é 2026, né? 2006 tendo reforma tributária é de lascar, né? Aqui, ó. Em relação à questão dos tributos, o autor defende a ideia de que a reforma tributária deve ser o quê? Gente, expliquei para vocês que a reforma tributária começou em 2026 e ela vai lá até 2032, né? 2032. Então não tem como isso aqui ser de forma completa, ininterrupta, orgânica, pontual. Ele é um processo gradativo, gente, né? Para não impactar na economia do Brasil, apesar de que vai ter um impacto, né? Mas a ideia é que isso não aconteça do dia para a noite, né? Então, o processo tem que ser gradual. Então, item B, a nossa alternativa correta, né? Então, tá aqui a questão de número 3. Vamos então para a nossa questão de número 4, questão da VUNESP. E ela diz assim, ó: muito se tem falado nas últimas décadas em relação à necessidade de uma reforma no sistema tributário nacional, que permite reorganizar as competências tributárias dos entes federativos. A respeito da destinação das competências tributárias, é correto afirmar, com base na Constituição Federal, que... Então vamos analisar aqui as nossas alternativas aqui, ó. O item A: a União tem como competência para o estabelecimento de normas específicas relativas às obrigações acessórias cobradas acessórias à cobrança de impostos sobre o serviço de qualquer natureza, que está errado, né? Que é a questão da competência dos municípios, né? O item A está fora. Item B: os estados têm competência residual. Gente, aqui não precisa nem continuar, né? Competência residual. Será que ele está querendo estudar aqui sobre depreciação para poder falar sobre valor residual, né? O item B está errado. Item C: a União tem competência exclusiva para o estabelecimento dos tributos incidentes sobre as operações de importação e exportação de bens, não sendo devidos os impostos estaduais e municipais nessas operações. Aí está errado, né? Porque os impostos devidos sim nas operações. Então o item C também está errado. E o item D diz assim, ó: o imposto estadual sobre a circulação de mercadorias e serviços deve atender à previsão legal da lei complementar nacional. Tá certo isso? Tá certo isso.
as leis estaduais, a resolução do Senado Federal e a deliberação no âmbito do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, o CONFAS. O item D de dado é a nossa alternativa correta. E, por fim, ele coloca aqui a questão do item E, a contribuição aplicada aos municípios aos tributos bases tributárias fixas, né? Aí isso aqui está errado também, não tem bases tributárias fixas aqui atribuídas nessa operação, tais como os imóveis, seja para a sua acepção de propriedade, como o IPTU e o ITR, já seja em operações de transferências com ITCMB e o ITBI, né? Está errado que não existe essa atribuição, né? Então, questão de número 4, gabarito item D. Tem D de doido, né? Porque uma questão dessa aqui não tem um juízo muito normal, não. Vamos lá. Por fim, a nossa última questãozinha aqui de hoje, que ela diz assim, ó. Acerca da reforma tributária, introduzida em nosso ordenamento pela Emenda Constitucional 132 de 2023, agregou o novo tributo à competência da União, a qual seja, vamos lá, o imposto sobre a produção, a extração e a comercialização, o imposto sobre os bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Pronto, que é exatamente o que a gente conversou agora há pouco, como sendo uma possível questão da prova, né? Aqui o CID ele já não existe mais, né? O imposto sobre grandes fortunas também ainda está sendo discutido sobre isso, né? O imposto sobre as operações relativas ao combustível, lubrificante, energia elétrica e minerais, esse aqui imposto não existe mais porque tem um ICMS que está no lugar dele, e o imposto sobre as operações de crédito, câmbio, seguros e outros relativos a tributos e valores imobiliários, ele já existia antes da própria reforma tributária, né? Então também estaria errado. Então o que começou aqui foi o nosso gabarito do item A. Muito bem, produção, volta para mim aqui, porque aí, pessoal, assim, ó, sendo sincero com vocês, Oswaldo, o que você acha? Né? Vai cair ou não vai cair reforma tributária na prova do exame de suficiência? Gente, não cabe a mim ficar especulando se vai cair ou se não vai cair. Existe a possibilidade de cair reforma tributária? Existe. Então, eu tenho que me preparar, mesmo que minimamente, sobre esse conteúdo? Tem. Precisa você se aprofundar muito no conteúdo, Oswaldo? Na minha opinião, não. Por que não, Oswaldo? Porque na parte tributária, né, na parte de direito e legislação aplicada, por exemplo, nós temos 3 questões que caem na prova. É uma questão tributária, uma questão trabalhista e uma questão societária. Então, caindo reforma tributária na prova, a expectativa é que caia uma questão na prova, se cair, né? Se o tema reforma tributária for cobrado, via de regra é uma questão na prova. Então, nós temos aí um universo de 50 questões com a probabilidade de ter uma questão sobre reforma tributária. Então, não é um conteúdo para ser amplamente explorado em prova, né? Então, de repente, se cair, cai uma questão, pelo menos na minha opinião, na minha leitura em relação ao que vem sendo cobrado nos últimos tempos na prova do exame de suficiência. E ainda mais pelo fato de que, na prova do CFC, não tem esse viés de cobrança da parte tributária. Você pode baixar aí as provas dos semestres e dos anos anteriores, você vai ver que existe uma tendência muito mais forte de cobrar a parte de teoria da contabilidade, contabilidade geral, normas brasileiras de contabilidade, que envolve a contabilidade mais pura, né? Saindo do âmbito fiscal, digamos assim, entrando no âmbito contábil propriamente dito, é onde tem um volume maior de questões na prova, né? Porque você pega a parte de teoria da contabilidade, você vai estudar atos e fatos contábeis, história da contabilidade, estrutura conceitual básica, né? Para você poder ver conceitos de ativo, passivo, PL, receita, despesa, questão de definições de contabilidade, usuário da informação contábil, né? Então, tudo isso você vai ver dentro da parte de teoria da contabilidade, entrando na parte de natureza das contas, classificação de contas, lançamentos contábeis, características qualitativas, atos e fatos contábeis, tudo isso você vê dentro da parte de teoria da contabilidade. Entrando na parte de contabilidade geral, o examinador já puxa mais para a parte das demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE, DFC, DVA, né, que são as demonstrações contábeis mais cobradas. As outras nem caem com tanta frequência assim, né, tipo DMPL, DLPA, DRA, nota explicativa, não são demonstrações contábeis bem exploradas, não são demonstrações contábeis exploradas em prova. E entrando na parte de normas brasileiras de contabilidade, aí já pega aí ativos e passivos contingentes, intangível, ativos e passivos contingentes, teste de recuperabilidade, né, você vai entrar na parte de estoque, de imobilizado, a parte de equivalência patrimonial, investimento em coligadas, tributo sobre o lucro, consolidação de balanço. Deixa eu ver o que mais aqui, tributo sobre o lucro.
A parte de goodwill, compra vantajosa, mais-valia, menos-valia, também um conteúdo bom que o examinador cobra na prova. Vamos pensar mais aqui, para a gente poder explorar aqui e puxar mais aqui, gente. Eu acho que da parte de teoria geral e normas, esses são os conteúdos que são os mais importantes, né, para a gente poder focalizar o nosso estudo nessa reta final, digamos assim, né, nesse nosso processo aí de preparação para a nossa prova do exame de suficiência. Então aqui já é um bom caminho de estudo, tá? Então assim, parte tributária pode cair na prova? Pode. Se cair, uma questão. Eu acredito que não caia mais do que isso pelo viés de cobrança do que já vem sendo feito anteriormente. Mas o meu papel aqui é te orientar. O meu papel aqui é te explicar das possibilidades que pode cair na prova, né? Assim como no semestre passado, que caiu aí a parte de arrendamento mercantil, que eu havia dito para vocês, pessoal, arrendamento mercantil faz tempo que não cai na prova, é um conteúdo que já está meio esquecido, de repente é uma hora boa para ele poder tirar a carta da manga e cobrar. A mesma coisa está acontecendo com o ativo biológico, por exemplo. A última vez que caiu o ativo biológico, sei lá, acho que foi em 2017, quando a banca ainda era a Consulplan ainda. Né? Então, assim, já tem um tempinho aí que ativo biológico... A Consulplan não, acho que foi com a Fundação Brasileira de Contabilidade, se não me falha a memória. Enfim, faz um tempão aí que não cai ativo biológico. Teve um tempo que estava na moda, já chegou a cair 2 questões em provas, em períodos consecutivos, digamos assim. Então, acontece muito isso, né? De o examinador esquecer um conteúdo, de repente, do nada ele brota do nada, e ele brota de novo, né? Digamos assim. Então, a questão da reforma tributária é um ponto que está em alta no mercado. Então, se está em alta no mercado, pode sim o examinador explorar isso em prova, né? Está no edital, não está explícito no edital a questão da cobrança da reforma tributária, mas como ele coloca lá a questão do processo tributário em âmbito federal, estadual e municipal, então a reforma tributária está no meio. Né? Então sim, existe a possibilidade de cair. Então, se você puder pelo menos ver essa parte conceitual, essa parte introdutória, eu acredito que já te ajude aí a acertar essa possível questão na prova. Beleza? Então é isso aí. Galerinha, por aqui eu finalizo. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo desse vídeo com seus amigos também. Precisa aprender esse conteúdo para poder conseguir acertar a questão para chegar ao resultado da aprovação. E te convido no meu Instagram, Prof. Oswaldo Marques, para você poder me seguir também lá no Instagram. Lá. Toda semana eu posto conteúdos diariamente que vão te ajudar a conseguir chegar ao resultado da tua aprovação. E, quem sabe, logo em breve, você também vai ser o próximo aprovado. Beleza? Então, por aqui eu finalizo. Um grande abraço. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Formei em 2019 e vim todos esses anos atuando apenas, basicamente, no setor financeiro. Medo do registro ser cobrado na hora da entrevista, medo de não ser aceita no mercado. E aí a moça da RH daqui da empresa que eu trabalho falou, por que tu não faz a prova? Eu falei, cansei já tentei, já quase passei. Desisti. Ela falou, tem certeza? Pensa direito. Ter que ficar aí como assistente, já pensou? Estudar. Eu tenho pós-graduação, tenho 8 anos de experiência e ter que ficar nessa mesmice. Me senti decepcionada comigo mesmo, porque eu sempre fui educada pelos meus pais a focar nos estudos, que os estudos iam te levar longe. Olha, primeiro, eu falei assim, não, eu tô disposta a investir o que for preciso para eu me inserir no mercado de trabalho. E aí, nesse momento, a gente fica assim, né? Meu Deus, será que vale a pena fazer esse investimento? Aí eu coloquei a mão na consciência, poxa, a faculdade inteira. Se a gente for colocar na ponta da caneta, beira os 100 mil, né? Falei, o que custa eu fazer esse sacrifício financeiro, onde todos os dias, qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente colocasse no portal ou no WhatsApp, tinha um time de suporte ali para te responder, fosse no WhatsApp, fosse no portal, fosse no Instagram. Vale a pena quando a gente se imagina com os benefícios daquele investimento, né? Um investimento futuro, a longo prazo. E aí, quando eu entrei no curso, eu comecei a assistir aula por aula, seguindo o cronograma certinho, né? Tem que ser estratégico mesmo. Olha, como acho que todo mundo que já passou por aqui já deve ter comentado, parece que a gente faz faculdade de novo. Eu vi muita coisa que não tinha nem ouvido falar em DMPL. A moça de ontem que deu a entrevista também falou sobre isso. A gente nem escuta falar sobre DMPL, DLPA. Oh, meu Deus, será que isso é novo? Será que inventaram depois que eu me formei? Porque eu não vi. Eu só me lembro de balanço patrimonial, só me lembro de demonstração de resultado. Eu fui aprovada. E realmente ali eu posso dizer que é um estudo científico, né? Que vocês acreditam que tenham aí de estatística, e vocês conseguem imaginar mais ou menos o que vai ser cobrado. E é muito, muito interessante, é uma jogada de mestre.